Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, esta é a proclamação maravilhosa das leis do reino de Deus. Eu diria mais, da lei do reino de Deus, porque aqui está sintetizada toda a lei do reino de Deus. E é nisso que nós ficaremos durante um bom tempo do nosso programa. Nós queremos consagrar esta série ao Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, onde nós encontramos a proclamação da lei do reino de Deus. Tome então conosco, para você poder acompanhar, os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Nós lemos agora há pouco o início do capítulo 5. Então, abra sua Bíblia. Vai ser bom que você tenha a sua Bíblia diante de você. Mateus, capítulo 5. E nós dissemos que as bem-aventuranças e todo o sermão da montanha é a proclamação da lei do reino de Deus. No último programa, que aliás foi o primeiro dessa série, nós explicamos um pouco, claro, o que é reino de Deus. E hoje nós queremos dizer que a lei deste reino está aqui, nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Mas veja bem, lei não no sentido de uma imposição. Alguns pensam que aqui nesse Sermão da Montanha está um fardo pesadíssimo que Jesus colocou nas nossas costas. Além de tudo isso que nós já temos que fazer e ser, ainda temos que aguentar esse fardo pesado do Sermão da Montanha. E não é nada disso, irmãos. É lei justamente num sentido contrário. É como funciona o reino de Deus, é como opera o reino de Deus, é como se realiza o reino de Deus. Você sabe, por exemplo, que a matemática tem leis. E as leis da matemática funcionam. E quando você conhece as leis da matemática, é só aplicar que sempre dá certo. Mesma coisa a física, a química, tem as suas leis. E é importante você conhecer as leis da matemática, da física, da química, porque é só você aplicar a lei que sempre vai dar certo. Porque é assim que a matemática funciona, é assim que a química funciona, é assim que a física funciona. Nós diríamos a mesma coisa. É assim que o reino de Deus funciona. E é importantíssimo nós conhecermos a lei que rege o reino de Deus, porque sempre que nós colocarmos isso em prática, vai funcionar. Você entendeu? Não é para o matemático um peso saber que 2 mais 2 são 4, ou que 4 vezes 4 são 16. Não é um peso para ele. Pelo contrário, é um grande alívio saber que isso é sempre assim. E todas as outras coisas mais profundas de matemática, de física e de química não são um peso. Pelo contrário, ai de nós se não houvesse leis regendo a matemática, a física, a química. Você sabe também que os astros têm leis que regem os astros. E é uma tranquilidade para nós sabermos disso.
E os astrônomos procuram conhecer bem as leis que regem os astros. É por essa razão que eles são astrônomos. Da mesma forma, nós, cristãos, nós que fomos chamados para o reino de Deus, nós que queremos ser participantes do reino de Deus, temos que conhecer as leis que regem o reino de Deus. E justamente aqui, nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, Jesus expressa, com uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo clara, precisa, as leis que regem o reino de Deus. Você sabe que o nosso corpo tem leis. O nosso coração funciona de uma maneira, o nosso fígado, o nosso estômago, cada parte do nosso corpo tem um funcionamento, tem uma regra, tem uma lei que o rege. E você sabe, quando há uma quebra dessa lei, vem a doença. E aí então o nosso corpo padece. E é preciso voltar àquele funcionamento correto. É preciso voltar à lei para que então o nosso corpo volte à saúde. E a mesma coisa no reino de Deus. Para sintetizar então e finalizar essa primeira parte, nós queremos expor a você que lei do reino de Deus aqui não é um peso sobre nós, não é um fardo sobre nós. Pelo contrário, é um grande alívio. Nós sabemos que assim funciona o reino de Deus. É desta maneira que as coisas acontecem no reino de Deus. E os filhos precisam conhecer as leis do reino. E as leis do reino de Deus começam com a proclamação das bem-aventuranças, como nós anunciamos no início deste programa. Irmãos, é um grito de exultação. É como aquele grito da torcida quando o time marca um gol. É verdade. Foi isso que Jesus fez. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. É uma proclamação. Não é um peso e nem simplesmente uma frase bonita. Não, é uma realidade. No reino de Deus acontece isso. São felizes, são felizardos, são bem-aventurados os pobres, os que têm coração de pobres, porque deles, justamente deles, é o reino dos céus. Jesus grita, Jesus proclama, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que lutam, que se esforçam, aqueles que choram no reino de Deus, serão consolados. Então eles são felizardos. Jesus diz, bem-aventurados os mansos. O mundo diz, bem-aventurados aqueles que são violentos, aqueles que lutam para conquistar aquilo que querem. Jesus diz o contrário, bem-aventurados os mansos, porque eles é que possuirão a terra. Bem-aventurados, diz Jesus, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, os que fazem a paz, os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, por fim, os que são perseguidos por causa da justiça, os que são perseguidos por causa do reino de Deus, como Jesus foi perseguido, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, esta é a primeira proclamação das leis do reino. Então, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que lutam, eu diria aqueles que apanham por causa do reino de Deus, aqueles que são caluniados e perseguidos por causa do reino de Deus, eles não são infelizes. Pelo contrário, eles é que são felizes. Eles é que são bem-aventurados. Eles é que são felizardos. A palavra bem-aventurados quer dizer felizardos. Nós, em termos de hoje, diríamos felizarda é aquela pessoa que ganhou na loteria. É isso que quer dizer bem-aventurado. Bem-aventurado é um felizardo. E Jesus proclama
E felizardos são aqueles que lutam, choram, sofrem, são perseguidos por causa do reino de Deus. Irmão, irmã, o Senhor quer que você seja também um bem-aventurado e que você entenda a sua felicidade. Por isso vamos agora rezar. O Senhor quer que o seu Espírito grave em nós toda a sua mensagem. Nós estamos começando a atingir a parte essencial do Evangelho, as bem-aventuranças. Por isso então, irmãos, agora oremos. Jesus, que estas tuas leis, Senhor, sejam acolhidas no nosso coração. Que as bem-aventuranças, Senhor, façam parte da nossa vida. Que nós possamos, Jesus, conquistá-la dia a dia, Senhor. Porque elas são, Senhor, o caminho para o teu reino, Senhor. Para o teu reino de amor. Jesus, fazei com que cada um dos nossos irmãos sejamos um bem-aventurado. Amém. Bem-aventurados, felizes, felizardos, os que têm coração de pobre, os que choram, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacíficos, os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus.